a deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, a quem eu agradeço muito, porque passamos do horário que a gente tinha combinado de começar essa entrevista, né, deputada? Eu marquei contigo 2h15, tivemos um pequeno probleminha, mas começando agora 2h30, acho que estamos dentro. Aliás, né, eu até louvo a senhora deputada estar em Brasília, porque vários outros deputados com quem eu venho conversando já estão voando de volta para os seus estados, como se sexta-feira simplesmente não existisse aí no Congresso Nacional. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Especial porque começou cedo e terminou bem tarde, né? Nossa, sim, ontem a gente passou o dia todo, né, em plenário. Primeiro foi na comissão especial, debatendo e aprovando o relatório da PEC pelo fim da escala 6x1, e depois votamos os 2 turnos já na Câmara. Foi uma sessão bastante intensa, porque todos os parlamentares queriam ali, de algum modo, expressar a sua opinião, e foi um resultado extremamente positivo, né? Depois de 3 anos de batalha entre coleta de assinaturas, mobilizações de rua, pressões nas redes sociais, articulação entre as bancadas, foi possível finalmente entregar, né, esse projeto para a sociedade, e agora a gente vai seguir acompanhando a tramitação do Senado sem baixar a guarda, porque, como vocês bem disseram, há muitas pressões, muito lobby das confederações empresariais já em curso, né? O presidente Davi Alcolumbre já se reuniu com representantes da Fiesp, da CNI, tem esse processo de coleta de assinaturas para essa nova PEC, mas nada que a gente bem tenha enfrentado durante a tramitação na Câmara. Acho que eles tentam ganhar um novo fôlego agora que foi para o Senado, mas assim como foi possível vencer todo esse grande lobby do alto empresariado e de parlamentares contrários, né, inicialmente à proposta, também será possível ter a mesma conquista no Senado. E por que você deu óleo de peroba para o Nicolas Ferreira? Porque eu acho que é uma forma didática e ilustrativa de expressar que ele e o conjunto do PL, né, que é o partido dele, estavam mentindo para a população. Aos 45 do segundo tempo, eles tentaram apresentar um destaque de preferência, uma emenda que resgataria o texto original da PEC que o PSOL, que a deputada Érica Hilton apresentou, de redução para 36 horas e fim da escala 6x1, com uma escala de 4 dias e 3 dias. Só que era um blefe, porque regimentalmente eles não garantiram a apresentação a tempo. Quem apresentou fomos nós, do PSOL. Nós apresentamos esse destaque de preferência, que nem sequer chegou a ser apreciado, porque regimentalmente foi apresentado uma emenda aglutinativa que, pelo regimento, derruba todos os destaques que são feitos. Então, nem sequer chegou a ser apreciado, e quem apresentou no final das contas fomos nós mesmos do PSOL, porque o texto é nosso e nós, né, queremos que ele seja apreciado, votado na sua totalidade. E eu creio que a esquerda, né, as lideranças e parlamentares de esquerda precisam disputar mais e melhor as redes sociais. E isso passa pela utilização também de novas linguagens. Isso não significa reproduzir o que a extrema-direita e os bolsonaristas fazem, porque eles vão para uma lógica que apela para violência e para desqualificação física, sobretudo de mulheres. E não é disso que se trata. Eu estou falando de fazer uma disputa criativa, de linguagem, de comunicação, uma disputa de narrativa para que o nosso ponto de vista, os nossos argumentos, a nossa possa chegar mais longe e atingir mais pessoas. E eu creio que isso se concretizou no dia de ontem, porque por várias horas depois do que eu fiz, o meu nome e o ocorrido ficou ali no topo, né, do X e das redes sociais como o assunto mais tratado durante a tramitação da 6x1, justamente como uma forma simbólica e ilustrativa
de uma tentativa de enganar o povo brasileiro, que é aquilo que o Nicolas Ferreira estava tentando fazer, mas não prosperou, né? Não há quem acredite que de fato eles estavam dispostos a aprovar a PEC, até porque os votos contrários à PEC, que foram pouquíssimos, mas a maioria dos votos contrários são justamente do PL e do Partido Novo, tanto no plenário como foi na comissão especial. Assim havia sido a apresentação da emenda de um período de transição de 10 anos e também de ampliação da jornada de trabalho para 52 horas. Então, toda essa farsa que eles tentaram criar na reta final foi o que eu tentei simbolizar ali na entrega do óleo de peroba para o deputado Nicolas Ferreira. A gente tem esse momento, coloca pra gente, Bianca, esse trecho que a gente tem da deputada Sâmia Bonfim, fazendo essa brincadeira, enquanto Nicolas Ferreira, deputado do PL, concedia uma entrevista lá em Brasília. Não é? É o próximo. É o outro vídeo, É o outro, é. Tem aí ou não tem? Não tem agora? Não tem agora. Daqui a pouquinho, então, a gente coloca a deputada Sâmia Bonfim, a gente tinha separado. Ela tava aqui. Mas daqui a pouquinho a gente vai localizar esse vídeo, porque ele tá rodando a internet e não à toa a gente também tem. Agora eu te pergunto sobre esse projeto, né? É o ideal reduzir a escala de jornada de 44 para 40 horas semanais, porque em termos de carga horária se reduz 4 horas, só que você pode ali ter um acréscimo diferenciado, porque você antes... Enfim, eu tive uma explicação ontem que justificava essa carga que não foi tão reduzida como em horas semanais, mas justificando que em hora extra o trabalhador pode acabar ganhando mais. Eu queria entender direitinho isso aí e entender se essa redução de 6x1 para 5x2 é a ideal, é o que vocês queriam de fato. O nosso objetivo com a apresentação, que era, além de acabar com a 6x1, que essa aprovada contemplou, era criar uma jornada de trabalho de 36 horas que pudessem caber em 3 dias de descanso e 4 dias de trabalho. Evidentemente que o texto aprovado foi o texto possível, né? Por um lado, pressão e mobilização da sociedade, de outro, um forte lobby e pressão de setores empresariais, enfim, diversas visões e pontos de vista dentro da Câmara. Então, considero uma conquista, porque a palavra de ordem, né, a ideia da sociedade era acabar com a escala 6x1 e ela já é imediata, né, a partir de 60 dias após a promulgação da PEC. Agora, como que ela vai se dar? Vai ser por um período de 1 ano, um período de transição em que a jornada não será mais de 44 horas, como é a regra atual, passará para 42 e após 1 ano desse período de transição, passará finalmente para 40 horas. Durante esse 1 ano, para que essas horas caibam ao longo da semana, vai haver ali um acréscimo de cerca de 40 minutos de trabalho diário para os trabalhadores, para que se ganhe esse 1 dia de folga a mais. No entanto, vai ser só por um período de 1 ano, né? Porque já no ano seguinte não vai haver esse acréscimo diário e os trabalhadores terão uma jornada de, no máximo, 40 horas. E isso foi o aprovado na Câmara e nós queremos que o mesmo texto seja também garantido no Senado. E por que nós somos contra qualquer alteração no Senado? Porque significaria 2 coisas. Primeiro, retrocessos no texto, né? Ou seja, uma diminuição menor daquilo que nós conseguimos conquistar na Câmara. Segundo, porque qualquer alteração feita no Senado obriga, de acordo com o regimento, que o texto volte a tramitar na Câmara. E isso atrasaria, né, qualquer aprovação e conquista de fato do projeto para a sociedade. Então, nós queremos que tramite o mais rápido possível e obedecendo ao mesmo texto que foi aprovado na Câmara. Agora, uma dúvida que eu tenho, porque ontem nós vimos aquela manobra do PL de tentar colocar então uma escala 4x3 em votação.
numa tentativa muito clara de tumultuar, e inclusive pelas declarações que foram feitas pelos parlamentares, era quase que um truco que eles estavam jogando ali com vocês da base governista e também de parte do Centrão que estava encampando esse projeto da redução da jornada de trabalho. Mas a minha dúvida havia um projeto da deputada Erika Hilton, que é do mesmo partido da senhora, que promovia justamente essa redução de 4x3. Quando o PL decide, ainda que de maneira galhofeira, tentar fazer um 4x3, por que então que vocês não aproveitaram e foram no 4x3 também? Excelente pergunta e uma oportunidade para fazer um esclarecimento fundamental. De fato, o PL anunciou, né, que apresentaria isso que nós chamamos formalmente de preferência, que nada mais é do que você escolher se você vai votar o texto original apresentado ou o relatório que foi construído, né, pelo deputado Léo Prates. Só que nós do PSOL apresentamos esse destaque de preferência antes do PL. Então, se fosse a voto, seria o do PSOL. O do PL, por ter chegado depois, nem sequer seria apreciado. Mas, no final das contas, o nosso também acabou não sendo apreciado. Porque tem a ver com questões regimentais, eu vou tentar explicar. Foi apresentado, durante a discussão, aquilo que nós chamamos de emenda aglutinativa, que nada mais é do que pequenos ajustes, alterações ao relatório que foi lido, né, pelo relator, deputado Léo Prates. Por conta disso, e de acordo com o regimento, quando você tem ali uma emenda aglutinativa, todos os destaques apresentados são invalidados. Por conta disso, o nosso destaque nem sequer chegou a ser apreciado. Então, o blefe que o deputado Sóstenes fez, líder do PL, foi total e simplesmente um blefe. Primeiro, porque o que foi protocolado foi o nosso, e segundo, porque nem sequer chegou a ser votado. Então, por isso que o óleo de peroba foi utilizado e eu reivindico mais uma vez, porque tudo não passou de uma grande encenação, de uma grande farsa, que nem levaram até as últimas consequências. Porque as contas, quem formalmente apresentou para votar uma jornada de 36 horas e uma escala 4x3 foi o PSOL. Nós temos agora o vídeo, vamos reproduzir aí. Dá o play, Bianca. Tanto presente para você, tanto a questão de... Peraí, gente, estamos aqui no Jardim é o teu presente. Ela tá querendo voto, é porque ela não tem, ela depois de tanta mentira, nunca precisei de você. Eu cheguei aqui antes de você, obrigado. Que você ainda tava nas fraldas. Só um minutinho, ela quer aparecer, já tá desesperada, ano eleitoral. Vai lá, quer dar, porque, gente, eu não sei se vocês estão querendo, mas você quer entrevistar o pessoal? Porque se quiser, eu troco aqui com ela. Porque o eleitorado entende com imagem, talvez, didaticamente, é isso que eu estou fazendo. Vamos lá. Pode continuar, vai lá. Tá? Você sabe que tá vergonhoso, né? Assim. De quem... Sério mesmo. Tá contra o trabalhador e agora tentou apresentar uma emenda. Mas assim, eu vou... Apresenta a carteira de trabalho, Nicolas Ferreira, assinado na escala 6x1. Que a gente percebe, né? De que realmente, tanto a questão das 52 horas quanto os anos de transição, isso não foi feito hora nenhuma por nós. Então, um abraço. Então, fica o desespero aí da esquerda. Obrigado. Quer passar na mãozinha? Um abração. Vou trabalhar. Valeu. Caraca, que desespero pra ganhar voto, bicho. Tá aí. Ele pergunta, quer entrevistar o pessoal? Eu quis entrevistar a deputada Sâmia, também quero entrevistar o deputado Nicolas, inclusive estou tentando entrevistar o deputado Sóstenes, mas acho que Sóstenes, Nicolas e Valdemar da Costa Neto vão ficar só para a semana que vem. Hoje a deputada Sâmia Bonfim me atendeu, a quem agradeço demais. Esse vídeo, inclusive, acabou se espalhando pela internet aí e atingiu esse objetivo que você mencionou, né, deputada, de tentar fazer a esquerda utilizar as redes sociais. Você vê o governo atual, o governo do presidente Lula, aprendendo a mexer nas redes sociais, porque é o presidente que vai disputar a reeleição. Eles estão nesse caminho que vocês, mais jovens, têm adotado nas redes sociais? Olha, sendo bem sincera, eu acho que o governo melhorou a sua comunicação. No início,
início do governo, inclusive, eu era muito crítica, né? Acho que falhou bastante em conseguir se comunicar, sobretudo com a juventude. E da metade para cá deu uma guinada importante de utilizar melhor as redes sociais, uma linguagem mais jovem, novas ferramentas, uma disputa de narrativa. E eu não tenho dúvida que no processo eleitoral isso vai ser fundamental. E eu torço e eu tenho essa expectativa de que já esteja se preparando, né, para enfrentar. Porque além da gente ter que enfrentar uma disputa, né, de comunicação nas redes, a gente também tem que lidar com máquinas de fake news, com as ferramentas de inteligência artificial que podem inventar e distorcer, inclusive, o rosto, a fala dos candidatos. Então, não tem como, definitivamente, você fazer política em 2026 sem bem utilizar e explorar as ferramentas legais e éticas disponíveis para fazer essa disputa, porque a extrema-direita, os bolsonaristas são capazes de todo jogo sujo. E eu acho que ao longo desses anos, a esquerda, apesar da dificuldade que muitas vezes apresentou, deu bons exemplos, né, de que consegue ali se comunicar e utilizar as redes para mobilizar a sociedade e pressionar a política institucional. Posso citar o exemplo, por exemplo, da PEC da blindagem, que as redes sociais tiveram um papel muito importante na convocação de atos de rua e no desgaste do projeto. Ou quando a Câmara tentou aprovar o chamado PL do estupro. Se deu da mesma forma, foi com uma boa linguagem, bons motes, boas hashtags, que a gente conseguiu explicar para a sociedade que se tratava de um ataque às crianças e às adolescentes. E agora também a PEC do fim da escala 6x1, e dessa vez não mais contra um retrocesso, né, mas a favor de direitos de trabalhadoras. Então acho que esses exemplos que são simbólicos e importantes podem nos levar além. Legal, eu quero retomar daqui a pouco essa pauta do 6x1, mas antes, como a gente está discutindo estratégias da esquerda para se situar nessa nova realidade, nós entrevistamos essa semana o ex-ministro José Dirceu, que é pré-candidato a deputado estadual, a deputado federal pelo PT, agora nessas próximas eleições. Eu perguntei para ele, deputada, quem são os novos nomes, as novas lideranças da esquerda que podem se posicionar para ocupar um espaço que vai ser deixado, porque o PT, por exemplo, ainda está lançando o Lula como presidente e ainda lança, ainda que respeitada a importância, mas ainda lança um José Dirceu para deputado federal. Então a minha pergunta é, se o PT lança essas figuras ainda, é porque está faltando lideranças jovens? Quem seriam as lideranças jovens da esquerda, na sua opinião, deputada? Olha, eu não acho que faltam lideranças jovens e eu honestamente acho que falta alguns partidos políticos apostarem seriamente no potencial dessas lideranças jovens, porque trazem renovação, trazem uma nova linguagem, novos métodos de mobilização, de enfrentamento. A extrema-direita aposta também em lideranças jovens, como é o caso do Nicolas Ferreira. Então, eu acho que, inclusive, as novas lideranças dos jovens, dos partidos, precisam se organizar internamente, pressionar suas direções partidárias para se imporem. Hoje, eu, por exemplo, estou com 36 anos, mas eu fui eleita pela primeira vez aos 27 anos, à época como vereadora da cidade de São Paulo, e foi parte, né, de um movimento interno, de um compromisso do PSOL, que é o meu partido, com o processo de renovação. De lá para cá, a gente pôde ver e acompanhar outras lideranças também jovens surgindo, e também vai se dar dessa forma a disputa no estado de São Paulo, por exemplo. Os nossos principais pré-candidatos e pré-candidatas também jovens e com uma nova linguagem, uma nova roupagem. Isso é fundamental, não somente pensando na disputa eleitoral, mas um projeto futuro de esquerda, né? O que será do pós-Lula? Quais serão as novas lideranças? Quem está se preparando, né, para enfrentar esse novo processo? Eu sei de algumas lideranças fundamentais. Eu queria citar
um influenciador, historiador do estado de Pernambuco, que é o Jones Manuel, que é um fenômeno de redes, junta milhares de jovens em palestras que ele faz não só no estado de Pernambuco, mas também em outros estados. E eu vejo nele um enorme potencial para se eleger como deputado federal nas próximas eleições e ser um desses novos nomes. Mas é claro, eu poderia citar a própria deputada Érica Hilton, né, que liderou, propôs o fim da escala 6x1 e hoje já é um nome que se consolida também como um dos principais nomes da esquerda brasileira. Tem uma série de outros exemplos, acho que o que falta é as estruturas partidárias compreenderem a importância e o potencial dessas lideranças para a disputa eleitoral, mas também para um projeto de mais longo prazo. E como que você analisa essas eleições presidenciais? Porque a gente tem, de acordo com as pesquisas, ainda uma liderança aumentada até pelos últimos episódios do atual presidente Lula,